Esta é a segunda parte do artigo Joias, escrito por Irã Khan. O tecido da humanidade. Na bolha misândrica, havia uma seção de como o tecido da humanidade irá rasgar sob as pressões que a crescente obsolescência do cérebro humano, em relação ao imperativo feminino, IF, coloca em nossos sistemas de governança. A bolha misândrica era semelhante a outras bolhas econômicas. As mulheres, como recurso reprodutivo mais escasso, eram de maneira natural e justificada vistas como mais valiosas para a sobrevivência humana. Se metade dos homens de uma tribo morresse, o número de bebês nascidos ainda seria o mesmo. Mas se as mulheres começassem a morrer, o número de bebês nascidos diminuiria correspondentemente. Além disso, como a mortalidade infantil era 50% ou mais, essa alocação de recursos era justificada. Nos primeiros 99,9% do tempo da existência humana, a prosperidade material era baixa e a disponibilidade humana era alta, canalizando todos os recursos para as mulheres correlacionados diretamente com a sobrevivência das crianças. Assim, a prestação de contas adicional não era necessária. Somente recentemente essa correlação foi dissociada e é por isso que a conexão do cérebro humano, onde homens e mulheres colocam o bem-estar das mulheres à frente dos homens e até das crianças, ainda persiste. As mulheres hoje usam apenas 10 a 20% de sua capacidade reprodutiva, com muitas usando zero. No entanto, o desvio inquestionável de recursos para as mulheres, incluindo aquelas muito velhas para ter filhos, permanece o mesmo. Isso não é para sugerir que as mulheres retornem aos velhos tempos de altas taxas de natalidade, mas que o instinto de desviar a maioria dos recursos da sociedade para as mulheres não serve mais ao seu propósito original. Como a produção de bebês declinou legitimamente para níveis de reposição ou menos, o dinheiro enviado às mulheres também deveria diminuir proporcionalmente. Portanto, agora, em vez de ajudar as crianças, esse dinheiro chega às mulheres que gastam com elas mesmas. Assim, vemos infinitos produtos de consumo voltados para as mulheres e um estado de sombra projetado para transferir todos os custos e consequências para longe delas. Recursos que deveriam ser direcionados às crianças, ao contrário, são encontrados em artigos de luxo que os homens não desejam, cerca de 90% dos itens em qualquer loja de departamento. Além dos produtos de consumo, isso aparece na dívida nacional. Como a maioria dos gastos do governo é uma transferência direta de homens para mulheres, a dívida nacional é parte dessa má alocação de recursos. Nos 10 anos desde que escrevi A Bolha de Misândrica, a dívida nacional dos Estados Unidos subiu de 12 trilhões para 23 trilhões, quase tudo representando uma transferência para as mulheres. Agora que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, continuou imprimindo dinheiro, a correção dessa má alocação ficou atrasada. Além de haver o sexo de realidade virtual como uma tecnologia corretiva, as feministas já estão reclamando sobre como a inteligência artificial chega a conclusões sexistas, uma vez que os dados que estuda são normativos quanto ao gênero e não há dinheiro suficiente no mundo para injetar a artificialidade massiva do feminismo em todas as fotografias. Como uma inteligência artificial não tem motivos para atender demandas impraticáveis, a mão invisível do imperativo feminino corroerá quando a inteligência artificial se difundir em milhões de pequenas decisões em toda a economia. Esta é uma forte demonstração sobre como um aspecto importante da mente humana está obsoleto. Quando esse erro de alocação de recursos corrigir-se, como ocorre com todos os erros de alocação de recursos quando passam tempo suficiente, ela estará entre os eventos mais turbulentos que a humanidade enfrentará. O tecido de nossa humanidade anterior será rasgado em pedaços. O que surgir depois disso pode ser muito diferente. Todavia, a alocação incorreta de recursos, o afastamento de pessoas que levam a sociedade para frente e as pessoas direcionadas a não contribuir para o avanço da sociedade não serão mais o status quo. Por esse motivo, só do fato de estar ciente do imperativo feminino, ao contrário dos outros que não conseguem notar mais do que o ar que respiram, coloca você no escalão daqueles que evoluíram mais longe da obsoleta psicologia evolutiva humana. Portanto, a antimisandria é o nível mais avançado de consciência sociopolítica até hoje. Esta seção conterá muito ódio, embora nenhum desses conselhos seja incomum para os padrões da avó de qualquer pessoa ou de qualquer mulher contemporânea fora do ocidente da anglosfera. Mas espero que eu possa salvar milhares de jovens mulheres de arruinar suas vidas ouvindo tanto as feministas quanto os conservadores. Conselho para as jovens mulheres.
Este é o gráfico mais importante para ajudar a orientar suas principais decisões de vida. O valor de mercado sexual, VMS, de uma mulher atinge seu pico muito mais cedo do que de um homem. É quase sempre muito mais fácil para uma mulher se casar antes dos 25 anos do que depois dos 30. Além disso, a fertilidade começa a cair aos 27 anos e quase desaparece aos 35 anos. Como evidência, nenhum banco de óvulos aceita doadoras acima de 27 anos. Portanto, não se deixe enganar pela propaganda da mídia que indica que engravidar após os 35 anos é fácil. Pelo menos congele seus óvulos, para ter a opção mais tarde. B. Homens preferem mulheres delgadas, agradáveis e virgens livres de obrigações, tatuagens, cabelos curtos, joias perfurantes fora dos lóbulos das orelhas ou doutrinação feminista. Qualquer pessoa que discorde disso precisa primeiro começar a convencer as pessoas de países não ocidentais a mudar de ideia sobre suas preferências. A boa notícia para as mulheres imigrantes é que elas não precisam de muita coisa para competir com mulheres estadunidenses, britânicas e canadenses que optaram por se afastar dessa descrição. C. Dito de outra forma, uma jovem atraente que deliberadamente piora sua aparência, ou até se deixa engordar, é análoga a um homem jovem que herda 10 milhões e a desperdiça. O ganho de peso feminino é descrito como um gordalipse ou gordatástrofe por um bom motivo. D. Se você for jovem e prestar atenção nos itens A e B logo acima, verá que não terá qualquer dificuldade para uma jovem mulher mediana se casar com um homem bom. Ter uma carreira. Tudo o que terá que fazer é resistir à pressão social de tomar decisões ruins, isto é, feministas. De maneira mais simples, se você tiver uma avó que nunca se divorciou de seu avô, quase todos os conselhos de vida que ela dá a você serão melhores do que os que você obtém de fontes modernas. E Candace Bushnell, a jornalista que inspirou a série Sex and the City e que teve 1 milhão de vitórias na carreira, ainda admite que se arrepende de ter optado a carreira ao invés de ter filhos. Pense nisso e considere que ela poderia facilmente ter os dois com uma melhor gestão de sua vida. F. Envolver-se com o feminismo te tornará, entre outras coisas, muito mais suscetível aos predadores, tanto homens quanto mulheres. Mais um motivo para ficar claro. Desconfie de organizações que dizem que não são feministas, mas que ainda sustentam as mesmas crenças. G. Uma mulher pode fazer sexo somente de 1 a 5 homens antes de prejudicar irreversivelmente suas chances de se relacionar com qualquer homem. Isso pode ser injusto, mas culpe a mãe natureza. Mais importante, todas as culturas tradicionais do mundo estavam plenamente conscientes disso e estruturavam a sociedade para evitar que isso fosse uma ocorrência frequente. É também por isso que o casamento acontecia tradicionalmente antes de uma mulher completar 25 anos, e muitas vezes alguns anos antes disso. H. Uma mãe solteira, não uma viúva, sempre sofrerá danos catastróficos em suas expectativas românticas futuras. Quase todos os homens que têm opções preferem se casar com uma mulher que ainda não tenha filhos. Mais ainda, os artistas da sedução, sabem que mães solteiras são ideais para a prática tática e sexo ocasional, e depois poderem se concentrar nas mulheres com quem eles realmente desejam se relacionar. Se você acha que o fluxo de pagamento da pensão alimentícia para filhos é dinheiro grátis, lembre-se de que isso termina após o filho atingir a maioridade e, eventualmente, o filho a exigirá ver se for de fato gasto com ela. Não engravide fora do casamento, e não se divorcie do seu marido se tiver um filho com ele, só porque você viu uma celebridade rica fazer isso. E qualquer mulher que queira ser levada a sério como profissional deve prescindir de qualquer crença ou menção da imaginaria diferença salarial. Esse mito foi desmascarado tantas vezes, inclusive por muitas mulheres, e falha nos padrões básicos da lógica e da alfabetização financeira de maneira tão completa, que muitas vezes se torna um filtro eficaz que ajuda a separar mulheres inteligentes de feministas. A maioria dos empregadores, incluindo mulheres, não contratará uma mulher que ela suspeitar acreditar verdadeiramente na existência de uma diferença salarial e que o governo deva corrigir. Esse é absolutamente o último tipo de pessoa que alguém deseja ser envolvido em seus negócios. J. As carreiras em que as mulheres têm maior lacuna sobre predisposição em relação aos homens são as carreiras pesadas em matemática, física quântica, astrofísica, engenharia, economia, etc. Carreiras orientadas à ciência nas quais as mulheres podem ter um desempenho muito menor do esperado são biologia, pediatria,
optometria, química orgânica, etc. para ingressar em uma carreira na qual o talento feminino é o menos competitivo em relação ao dos homens, mesmo que níveis extremos de bolsas de estudos e outras ações afirmativas estejam disponíveis. É o equivalente mental de competir contra homens em um esporte de força, como boxe ou futebol americano. Não arrisque sua preciosa felicidade e autoestima apenas para ser um peão que existe para a edificação de feministas para as áreas ao qual elas mesmas não escolheram seguir. Veja o cartoon acima. Homens têm, mulheres nas exatas. Nos dias de hoje, uma mulher atraente pode efetivamente ganhar dinheiro iniciando um canal no YouTube fazendo aquilo que a torna atraente. Isso é feito de forma mais fácil se os vídeos forem de natureza instrutiva, o que, é claro, torna as mulheres mais atraentes aprendendo com os vídeos. O número de mulheres que ganham dinheiro com canais de ginástica, yoga, cosméticos, moda e dança no YouTube parece ser muito alto. As criadoras de conteúdo ganham dinheiro elevando o próprio jogo enquanto as espectadoras aprendem com elas. Como esse mercado ainda não está saturado, mais mulheres deveriam ser incentivadas a entrar nesse mercado e produzir seus próprios canais. Se uma mulher tiver inflado demais uma opinião sobre sua aparência, as assinantes não assistiriam e ela desistiria, garantindo uma meritocracia rápida e fluida em escala global. Essa prática e fluxo de fundos deixam as feministas apavoradas. Aguardem-nas progredir no fechamento desses fluxos de renda feito para mulheres empreendedoras bem-sucedidas e atraentes, na incansável busca feminista de enfiar o mundo, e espere uma reação. O YouTube/Instagram poderia ser o campo de batalha em que mulheres atraentes se unem contra as feministas. Homens, beta, inferiores. Apesar da grande quantidade de informações valiosas disponíveis online e do fato de que a bolha amizade rica é amplamente visto como um manifesto de um movimento que agora envolve milhares de homens, ainda existem centenas de milhões de homens que são dolorosamente ignorantes sobre esses fatos básicos. Antes da era da internet, ser ignorante era desculpável, mas agora a solução para a maioria dos problemas que um homem enfrenta está disponível em segundos. Assim, se um homem a partir de 2020 se meter em problemas ao entrar em uma situação que ele poderia ter evitado com conhecimento disponível online, como se casar em um país ocidental da anglosfera, nossa simpatia por ele deve ser limitada. Hoje, os homens que estão enfrentando problemas devido a situações em que entraram há 20 anos são uma questão diferente, mas o gradiente de simpatia e o nível de autoaprendizado esperado do homem se ajustam proporcionalmente. Por esse motivo, qualquer mulher solteira razoavelmente atraente pode criar contas de mídia social e continuar postando fotos dela mesma, embora ocultando seu namorado, mas informando disso caso tenha um namoro estável. Então, sempre que surgir uma despesa maior, como uma multa de trânsito, ela poderá apelar para seus fãs beta do sexo masculino para cobrir sua despesa. Se uma mulher tiver fãs suficiente, ela receberá pelo menos um voluntário. A mulher deve agradecer publicamente ao voluntário em suas mídias sociais, incentivando assim futuros doadores. Na mente do homem beta, sua doação financeira na verdade o aproximaria do romance com ela, mesmo que ela esteja a milhares de quilômetros de distância, enquanto, na realidade, a mulher não sentisse qualquer desejo por ele. Não é antiético, pois nenhum contrato foi firmado, é uma doação. Mais importante, é preciso haver mais impostos não oficiais sobre a betagem. A blogueira Anitta Sarkeesian, que nem sequer é atraente, recebeu 158 mil de beta ludibriados apenas para produzir 12 vídeos que a maioria das pessoas poderia produzir de graça. Não posso culpá-la por colher os homens beta que estavam implorando por isso. Os bilionários da indústria de tecnologia estão entre os homens mais beta. O padrão de um famoso titã de 11 ou mesmo 12 dígitos da tecnologia, que não é velho nem feio e acaba com uma mulher de aparência muito mediana, agora é um clichê famoso e um meme popular da internet. Algumas dessas mulheres nem mesmo adotam o sobrenome do marido e outras se gabam de como fazem com que o marido sentibilionário aceite as exigências mesquinhas e impraticáveis, mesmo quando já possuem funcionários na folha de pagamento para realizar essas tarefas mundanas. Pior ainda, o atual homem mais rico do mundo tem um caso extraconjugal com uma mulher que tem quase 50 anos de idade, com ela fazendo as propostas mais carentes, dignas de pena e desajeitadas para ela devido a ela mesma o rejeitar. Esses nerds super especializados desvalorizaram, por si só, o próprio status de ser multibilionário por se comportar de maneira muito pior do que um atendente de bar,
músico ou fotógrafo financeiramente quebrado da mesma idade. Existem certas idiotices que o dinheiro simplesmente não pode curar. Não é de se admirar que a gritaria das mulheres na tecnologia tenha extorquido tanto. Da mesma forma, não acho que a maioria das mulheres seja completamente caça-níquel, já que, claramente, existem alguns homens que as mulheres atraentes não querem, não importa quanto dinheiro tenham. Os homens conservadores dos Estados Unidos são ainda piores, pois fizeram o possível para agrupar toda sua adoração à mulher digna de pena, muitas vezes acompanhada de nova legislação anti-homem numa pretensão de ser heroica e cavalheiresca a fim de receber gratidão das mulheres. É claro que eles fracassaram simbolicamente na busca desse objetivo patético, enquanto abandonavam toda a pretensão de que realmente representassem responsabilidade e prestação de contas pessoais. Veja mais sobre esses conservadores abaixo e como transferir custos para eles. E, visto que estou muito por fora do cenário de relacionamento estadunidense neste momento, disseram-me que há um novo termo, snatching, para descrever mulheres que deturpam o interesse em um homem apenas para receber jantares e presentes de restaurantes gratuitos. Enquanto algumas mulheres se gabam descaradamente disso, este é outro exemplo pelo qual não devemos mais ter simpatia pelos homens beta. Os conselhos para o jogo, disponíveis gratuitamente na internet nos últimos 20 anos, sempre sustentou que um homem nunca, sob nenhuma hipótese, deve ser sugado para um jantar ou para outras despesas para mulheres que ele ainda não fez sexo. Poucos elementos das diferentes escolas do jogo são tão unanimemente consistentes quanto essa regra. Se os homens beta continuam sendo tão desleixados a ponto de não acessar essas informações amplamente disponíveis, eles merecem ser pagadores de imposto não oficial sobre a betagem. O jogo. O conselho sobre o jogo tornou-se altamente comoditizado na internet, ou seja, não há necessidade de gastar dinheiro significativo para aprender algumas habilidades valiosas. Isso deveria ter causado um aumento generalizado da competência masculina, mas, como discutido aqui na bolha misândrica, cerca de 80% dos homens não conseguem entender que o sucesso com as mulheres é uma habilidade que pode ser aprendida. Quando aponto que as mulheres são atraídas apenas pelos 20% de homens do topo, o jogo se torna a ferramenta na qual você pode se inserir rapidamente nos 20% melhores. Os resultados individuais podem variar. Não se preocupe com muitos homens aprendendo o jogo, pois essa situação nem está no horizonte. É de suma importância sempre deixá-las mais felizes do que você as encontrou. Qualquer outra aplicação é antiética. O que 80% dos homens não conseguem compreender, com as mulheres 99% delas não conseguem. Se as mulheres compreendessem o que realmente as atrai e pudessem ver com o desapego necessário, elas incentivariam os homens a aprender, pelo menos, os elementos do jogo orientados para o relacionamento sério. Lembre-se de que, apesar dos privilégios avassaladores devido ao feminismo difundido, as mulheres estão mais infelizes do que nunca, mas não conseguem entender o porquê. Embora poucos homens possam ou queiram ser verdadeiros artistas da sedução por um período significativo de tempo, obviamente há um imenso valor em dominar algumas habilidades básicas do jogo. Tornar o jogo uma segunda natureza é inseparável de ter habilidades excepcionais de comunicação, persuasão e relação. Como vimos acima, isso fornecerá a você poderes que o dinheiro simplesmente não pode comprar. Isso se aplica mesmo a relacionamentos platônicos com mulheres, já que os princípios de jogo aplicados platonicamente podem garantir que as mulheres no trabalho decidam que você é um dos homens que deve ganhar a vida e reduzirão seu tempo sem fazer nada no momento da análise de desempenho. Há muitos negadores do jogo por aí que frequentemente se assumem como virgões, mas ainda insistem que apenas os poucos homens do topo que têm uma combinação excepcional de aparência e dinheiro estão fazendo sexo com todas as mulheres. A verdadeira razão para sua negação é porque eles se convenceram, para fins de prevenção de dor, de que seu fracasso se deve a não ganhar na loteria genética. Assim, resulta em provar que alguns aspectos do sucesso que estão sob o controle de um homem é algo que eles não podem aceitar depois de todo esse auto-engano, pois isso significaria que eles desperdiçaram as últimas décadas de suas vidas. Não perca nenhum minuto de tempo debatendo-os, pois esse é um minuto que você pode gastar em seu próprio aperfeiçoamento. Coragem não é o que as pessoas pensam que é. Um soldado que marcha em direção à morte certo faz, em parte, por causa da coragem, mas em parte porque seus comandantes fizeram uma lavagem cerebral nele para ver sua própria descartabilidade como normal.
O mesmo soldado não pode abordar mulheres na mercearia e iniciar uma conversa agradável que visa aumento de atração. O homem que pode abordar as mulheres durante o dia à vontade e sempre gerar atração nelas ocupa uma posição muito alta na hierarquia da coragem. Você não se formou completamente como homem até ter feito 100 abordagens diurnas. Realmente, isso significa que a maioria dos homens não se formou completamente. Após fazer isso, todas as abordagens subsequentes se tornarão fáceis e você terá efetivamente uma superpotência em comparação com a maioria dos homens, e acrescento que será capaz de superar até os bilionários de tecnologia nessa frente. Fazer 100 abordagens diurnas e manter um registro de cada resultado para identificar padrões fará uma mudança distinta e permanente em sua vida. Não desista, mesmo que você não obtenha nada dos primeiros 50, 70 ou 90. Fazer 100 significa fazer 100. Sua atratividade estará aumentando ao longo do caminho, desde que você mantenha um registro de planilha para identificar padrões e se adaptar a eles. Portanto, os melhores resultados serão no final dos 100. Estude o estilo de interação de Ira Sobrandi com as mulheres. Obviamente, não exagere em todos os locais como ele faz. Você não é uma celebridade, mas pelo menos tente imitar o máximo possível desse estilo para usá-lo quando for apropriado. E, ensine as mulheres com quem você está fazendo sexo a fazer com que os homens beta-orbitadores dela cubram várias despesas. Existem muitos homens blue pill, especialmente cornos cevadores, que praticamente imploram pelo privilégio de cobrir as despesas de mulheres que fazem sexo com outros homens. A contribuição deles torna esse sistema possível, daí eu digo, deixe-os pagar as contas e a mulher agradeça verbalmente isso, para que eles paguem da próxima vez. Eles querem pagar, mesmo para mulheres que fazem sexo com homens que não sejam eles, pois se convenceram de que isso é cavalheiresco. Então deles o que querem, é o que eu digo. Todo mundo ganha. Democracia. A democracia é meramente a ditadura de quem controla a mídia. A mídia também pode convencer uma porcentagem significativa de pessoas para preencher toda a vida com política e, em seguida, dizer a elas o que é política. Na medida em que essas pessoas são totalmente programáveis sob demanda. Não negue isso. Dissociar o voto dos pagadores de imposto é insustentável para qualquer sociedade. Somente pagadores de imposto do passado e do presente mencionado anteriormente, até um certo limite, deveriam ter direito a voto. A premissa de que o fraco será privado de direito é grandemente exagerada em relação à tendência inexorável dos não pagadores de imposto votarem por mais dinheiro. Este erro será corrigido a tempo. Uma sociedade onde comediantes não têm permissão de fazer piada com obesidade, homossexualidade, mulheres mandonas e homens efeminados é uma sociedade que brevemente ficará abatida em todos os níveis. Mulheres que se casam tendo tido pouco ou nenhum parceiro sexual prévio irão meramente copiar, de maneira literal, as opiniões políticas de seus maridos. Em 90% do tempo, isso cria uma melhoria mais fluida em relação às opiniões políticas da mulher solteira na questão de pontos de vista compatíveis com a sustentabilidade da sociedade. Essa era uma das razões pelas quais o casamento foi inventado. É também a razão pela qual o casamento está sendo deliberadamente destruído pelos governos ocidentais. E, muitos conservadores estadunidenses estão irremediavelmente convencidos de que o capitalismo e a democracia são inseparáveis, pois para eles a Guerra Fria coincidiu com os melhores anos de suas vidas. Na realidade, os dois não têm correlação e, com o tempo, possivelmente torna-se uma correlação inversa. A premissa de que a democracia deveria ser instalada pela força no mundo islâmico, que também é algo bastante difundido pelos conservadores dos Estados Unidos que nem sequer compreendem o seu próprio país e os efeitos da democracia em estágio avançado, foi uma combinação épica de arrogância e ignorância. Qualquer forma de democracia é funcional. O que é claro é que os autores da Constituição nunca haviam pretendido que as campanhas presidenciais durassem quase 2 anos. Nos Estados Unidos, o seu prefeito, departamento de polícia e a Câmara Municipal local têm um impacto mais direto sobre sua vida do que o presidente dos Estados Unidos. Mas a mídia precisa preencher milhares de horas de conteúdo, assim eles têm forçado as pessoas a pensarem em política presidencial em um grau extremo. Não é isso que os autores da Constituição pretendiam no final do século XVIII.